Semana dos ingressos, gente, todo mundo muda a paisagem aqui. O Mercúrio, o Sol, Vênus, Marte. É uma semana de muito movimento, quantidade de aspecto muito grande. Só sexta-feira que está um pouquinho vazia e o domingo mais ou menos. Mas nós vamos ter muito movimento nessa semana. Já traz uma mudança de clima devido a todos esses ingressos. É a semana do dia 17 ao dia 23 de maio. Então me acompanha aqui para você não perder nada. E desde já aproveita aqui para hypar o vídeo, curtir, deixar o seu comentário para se tornar membro e estudar aí a astrologia tradicional. Nós estamos falando aqui do estudo da Lua dentro da Revolução Solar, no contexto medieval, e também analisando alguns mapas em contexto prático. Também tem os cursos lá da plataforma aprenderastrologia.com.br. Então, vamos que vamos para essa semana do dia 17 ao dia 23 de maio. Bom, iniciamos a semana com a Lua aqui no signo de Gêmeos, mas quem vai dar o início aqui em todo o movimento da semana é o Mercúrio. É o primeiro movimento da semana, é esse ingresso de Mercúrio no signo de Gêmeos. É um ponto onde ele tem domínio, é a casa diurna dele, e ele vem já com bastante agilidade em processo de eloquência. Então aqui a gente já sai daquela fase taurina um pouco mais estável, vamos entrar em um período de muito movimento, principalmente assim em termos de notícias. São alguns dias do trânsito de Mercúrio em Gêmeos já com essa dinâmica um pouquinho movimentada, tá? Bom, e o Mercúrio ele tem a indicação dos temas cotidianos também junto com a Lua e anima o clima também de maneira geral. Então, domingo já vem com esse ânimo. Vem com ânimo também porque a Lua vem em Gêmeos. Então, a gente tem uma dinâmica já de um movimento rápido e alternante também com o processo de mudança. Agora, a gente inicia o domingo também com a Lua em Gêmeos se aproximando desse aspecto a Saturno, que vem já desde sábado trazendo a influência, e o momento perfeito do aspecto entre a Lua e o Saturno será exatamente às 16 horas e 35 minutos. Vamos pegar todo o período da manhã e da tarde também, basicamente quase a tarde toda. E olha, o Saturno não está muito forte, mas ali onde a Lua está no signo de Gêmeos ajuda um pouquinho a Saturno pela triplicidade, pelo elemento ar. Como o aspecto também é fácil, isso vai dando continuidade para esse perfil ágil de bastante movimento. Então, o domingo ele vem com uma tendência vibrante, assim, né? Com uma tendência de movimento também. É claro que assim, o Saturno não se movimenta tão rápido e ele vai acrescentando um pouco mais de linearidade, porque se a gente tivesse só uma Lua em Gêmeos aqui, teríamos um clima mais oscilante. Lua e Mercúrio em Gêmeos, né? Ia ser um dinamismo, mas com muito movimento, muita mudança. Agora, como o Saturno ele tem a secura, né? Ele vai acrescentando essa secura para o dia. O domingo, então, até ali o período da tarde, vem com um clima tanto animado, né, com uma característica vibrante, como também linear, o que torna o dia agradável e interessante para as iniciativas. E interessante também porque aqui a gente tem a Lua crescendo, né? Passa pela fase nova no sábado anterior, dia 16. Então, estamos, em termos de fase da Lua, com a Lua aumentando a visibilidade. Então, o domingo vem legal. Depois, às 16h35, né? Que é esse aspecto de Lua com Saturno, a Lua vai ficar sem aspecto, gente, e até o final da segunda-feira. Bom, em Gêmeos ela não tem ainda muita coisa para fazer, porque Vênus muda para Câncer, já antes mesmo da Lua chegar até aqui. E isso vai fazer com que a Lua, desde 10 graus e 56 de Gêmeos, corra até o finalzinho de Gêmeos sem aspecto. O que vai acontecer é que nós vamos pegar, então, desde aí das 16h35 do domingo e até o finalzinho da segunda, 22h46, com uma certa instabilidade. Então, a segunda-feira vai ter uma boa parte do dia instável, sujeita a muitas mudanças, tem um perfil que é ágil, mais alternante, e o que eu penso que a gente tem que ter atenção em termos de rotina é com a aplicação de mudança e desvios também dos interesses, né? Vai necessitar um esforço a mais para conseguir manter o passo, porque aí a Lua vem
sem aspectos nenhum em Gêmeos, e a configuração mutável de final de estação de Gêmeos, aliada ao calor do ar, vai deixando o clima bem instável. Então, é um dia sujeito a muitos imprevistos, novidades, mudanças de interesses, as coisas se desviam, né, com muita facilidade. É um dia inadequado para os inícios devido a esse perfil. E também no clima, né? Vocês vão perceber um pouquinho dessa agitação, tá? Só que na segunda-feira, antes da Lua ingressar no signo de Gêmeos, nós vamos ter Marte ingressando no signo de Touro. E olha, a segunda começa a movimentar durante a noite. Então, o período da madrugada, manhã e tarde vem com essa Lua em Gêmeos dominando o clima com bastante instabilidade e um perfil de imprevisibilidade, tá? Ela é bem permeável ao entorno, então a gente acaba se envolvendo muito com as coisas. Eu recomendo na segunda você não tentar aplicar muitas mudanças, né? Porque pode ser difícil manter o passo com o que vem a seguir. Agora, o ingresso de Marte no signo de Touro ocorre às 19 horas e 25 minutos na segunda-feira, dia 18 de maio. E quando Marte sai do domicílio dele em Áries, onde ele tem mais controle, tem mais agilidade, ele entra num perfil bem seco, bem ríspido, um pouco bruto, né? Marte em Touro tem um pouquinho de uma característica bruta, mas ele tem um perfil de alto nível de disciplina e dessa capacidade de permanência, né, de estabilidade. Então, durante todo esse trânsito de Marte no signo de Touro, é isso que fica presente, tá? Já, por exemplo, para assuntos que envolvam as atividades de mais esforço, por exemplo, no plano do mundo, no que envolve guerra e conflitos, ele já tem menos propensão para mudança, ele já tem uma característica de alta disciplina, de robustez, de uma coisa rígida mesmo, né? Baixíssima flexibilidade. Porque o que prevalece nesse movimento aqui, nesse trânsito, né, de Marte em Touro, é uma secura muito firme. Então, é uma coisa bem linear, lenta, né? É um passo de cada vez. E eu penso que a única coisa que dá para a gente aproveitar nesse trânsito é essa coisa da manutenção, da persistência, né? Esse perfil disciplinante. Ele é muito, muito forte, tá? Isso vai ser às 19h25 da segunda, mas vai acontecer quando a Lua está aqui fora de curso, né? Ela está quase chegando a Vênus, só que Vênus já vai dar o passinho aqui para Câncer antes da Lua chegar ao mesmo grau. Então, a Lua continua fora de curso, então a gente tem aí uma noite de segunda com muito movimento. 22h05, então é Vênus quem ingressa em Câncer. Quando Vênus ingressa em Câncer, ela já é ao contrário, né, do movimento de Touro. Ela sai do campo de Gêmeos, onde a gente tem mais leveza, descontração, e entra aqui no signo de Câncer, o que vai trazer para o finalzinho da segunda um clima de proteção. Não só porque Vênus está aqui, mas porque daqui a pouquinho a Lua ingressa aqui também e acrescenta um tanto disso. Mas ao longo de todo o trânsito de Vênus em Câncer, o que a gente tem é esse perfil mais favorável para acolhimento, para reserva, para cuidado. Se você lida com atividades artísticas, artesanais, é um plano de qualidade também. Vênus é um planeta benéfico, tem uma natureza fértil, e quando está em Câncer, essa fertilidade, essa habilidade criativa fica bem presente. Então, a gente tem um período de alto nível de criatividade, de fertilidade, de prosperidade, mas também de muita proteção, né? Aí, como eu falei para vocês, 22h05, Vênus ingressa em Câncer. 22h46 é a Lua quem ingressa em Câncer, e daí já vem as duas juntinhas aqui, chegam ao mesmo grau em 3 minutinhos depois, às 22h49. Então, esse entorno aqui das 22 horas, essa hora aqui, ela tem um perfil bem acolhedor, bem cuidadoso, atencioso, com uma tendência calma, uma tendência próspera também, caso você esteja aí na internet lidando com assuntos financeiros, aquisições e tal, vai conseguir fazer aí boas compras, bons negócios, é um perfil bastante interessante. E olha, ele é muito pacificador também, bastante criativo, fértil em todos os níveis e protetor. Então, tem uma característica muito boa, tá? E aí, como também Marte ingressou no signo de Touro, olha, veja só que a Lua está chegando também a um aspecto de 60 graus com Marte, que é às 22h56. Então, esse horário das 22 horas vem com Vênus em Câncer, Lua conjunção Vênus, Lua sextil Marte. Aí a gente vai pegar essa coisa bem interessante ali em torno das 22 até as 23 horas da segunda-feira, tá?
Bom, o perfil de Lua com Marte mantém esse passo protetor, ele tem uma característica de proteção bastante forte, então ele é menos indicativo para assumir riscos, mas como também a natureza do aspecto é fácil, eu diria que para as atividades que você precisa melhorar a qualidade, manter, lidar com assuntos de disciplina, de persistência, manutenção das coisas, cuidado, conserto, reparos, para resolver questões, é também bastante legal. Então, é uma noite de segunda-feira com perfil abundante e protetor. Bem interessante esse momento aqui das 22 até as 23 da segunda. Agora, depois que a Lua passa por esse aspecto com Marte às 22h56, ela vai ter um momentinho aqui um pouquinho estranho, ela vai começando, vai aumentando, né, os graus aqui, e vai chegar a um aspecto de quadratura com Saturno, tá? Ela não aparece aqui ainda, mas já no comecinho da madrugada da terça a gente já percebe isso, tá? A quadratura entre a Lua e Saturno será ainda lá na terça-feira, lá no final da tarde. Só que na terça, aí nós vamos ter esse aspecto aqui entre Marte e Vênus. Olha, é interessante porque esse sextil, ele vem sendo perseguido por Vênus já desde antes, quando eles estavam nos signos anteriores, enquanto Vênus estava em Gêmeos e o Marte estava em Áries, com uma dinâmica de mais movimento e tal. Mas não chegou a ser perfeito, porque os dois mudaram de signo. Quando ela ocorre aqui, com a Vênus no signo de Câncer e o Marte no signo de Touro, a natureza do aspecto é uma natureza de cuidado, atenção, de reserva, de qualidade. Ela é bem qualitativa, então, para as atividades em que você tem que colocar esforço, produção para manutenção, melhoria de qualidade, assim, é muito interessante. E é um perfil calmo, né? Ele não tem uma característica de rispidez e tal, mesmo Marte estando em Touro, porque aqui é a casa de Vênus, né? E essa configuração de produtividade, de estabilidade, de calmaria, assim, né? De um perfil robusto mesmo, fica bem presente, tá? Olha, eu diria que esse momento, por exemplo, ele pode ser interessante se você estiver lidando com as atividades do campo financeiro, para fazer reservas, né, para proteger o seu patrimônio, para fazer reparos, melhorar a aparência das coisas, a estética das coisas que você estiver lidando. Ele é confortável também, né? Então é um perfil que parece ter uma característica de proteger, né, de cuidar, assim. Ele puxa bem para isso. Não tem um perfil de combate, de briga, e nem é tão forte assim para assumir riscos, porque Marte está num signo que não é o ponto forte dele e com uma tendência mais fechada. Então, não é muito para inícios, assim, para assumir riscos. Ele é um pouco mais para essa coisa da proteção, né? Para usar esse esforço no sentido de proteger, tá? De defesa, assim, ele é bem nesse sentido. Mas é um aspecto leve, a gente vai perceber de forma agradável. E depois disso é que a gente tem, então, que a gente vai seguindo, percebendo bem forte o aumento da influência entre a Lua e Saturno, porque esse aspecto de 60 graus, ele chega perfeito, ele se torna perfeito às 2h37 na madrugada da terça, dia 19, tá? E aí, então, quando for 16h40, é que a gente tem essa quadratura entre a Lua e Saturno. Ela desestabiliza bem e é um período, ó, na verdade, esse aumento da quadratura já vem com dificuldade desde o comecinho da terça-feira mesmo. Então, até as 16h40, acaba sendo ruim para os inícios, porque esse perfil aqui ele tem uma tendência ríspida, ele tem uma tendência um pouco destrutiva. Aqui também, onde a gente tem a Lua, ela está forte no ponto onde ela tem domínio, mas é um aspecto difícil. Ele altera um pouco o humor, num sentido de pouca confiança, fica uma coisa meio aprisionada, assim, né? Até um pouco chata, assim, em termos de contato com as pessoas, vocês vão poder perceber um pouco dessa característica, que às vezes vai até para um campo um pouquinho pessimista. Eu acredito aqui em um momento que a gente tem que evitar mesmo para passos grandes em inícios e interesses e até em conversas muito importantes. É uma indicação de contratempos, de maneira geral, o clima fica meio fechado, tá? É às 16h40.
Só que nesse momento a Lua já está começando a se aproximar bastante de Júpiter, então depois desse momento a gente já começa gradualmente a perceber essa conjunção e muda bastante o clima. Não que ele crie assim um ânimo e uma grande motivação de descontração, não é um perfil canceriano, mas quando a Lua se encontra com Júpiter aqui, processos para mudanças, né, já tem uma tendência a mudar um pouco. Se você estiver buscando um momento para aplicar alguma mudança, pode ser interessante, né? Esse momento. Então, vai desde as 16h40 da terça-feira até as 10h26 da quarta, tá? Que é o momento perfeito em que a Lua chega ao mesmo grau de Júpiter, né? São boas horas e a gente vai tendo, então, essa facilidade. Agora, todos os assuntos de Júpiter acabam se beneficiando bastante dessa configuração. Então, os assuntos jurídicos, os cuidados relacionados às coisas próximas e às pessoas também. É um perfil que eleva a confiança, ele não é tão otimista assim, não tem uma dinâmica muito yang, mas ele tem um perfil de confiança, de proteção, é altamente criativo, tem uma indicação de sensibilidade elevada. Então, para os assuntos que envolvem terapias, né, o processo da espiritualidade ou religiosidade, ele tem uma indicação de muita fé, por exemplo, né? Tem também uma indicação boa para marcar viagens, realizar viagens, para estudos também, principalmente estudos que dependam de bastante aprofundamento. É uma característica que eleva muito o processo da abstração e a criatividade e a fertilidade ficam presentes para todo tipo de assunto. Questões relacionadas a curas também, de maneira geral, seja em processos terapêuticos mais alternativos, como nos tradicionais. É um perfil muito protetor, tem uma relação forte com a proteção. Então, para os assuntos ligados aos mares também, um perfil bom. Bom, será às 10h26 da quarta, e aí depois desse momento a Lua vai ficar sem aspectos até às 23h47. Então, nós vamos pegar um período muito longo com a Lua fora de curso, né? Desde as 10h26 da quarta-feira até as 23h47 da quarta, tá bom? Mas quando for à noite, é o Sol que muda, né? Daí o Sol já ingressa em Gêmeos, ele vai ingressar em Gêmeos às 21h36. Quando o Sol ingressa em Gêmeos, ele não tem força também, né? Assim como não tinha no signo de Touro. Só que em termos de natureza, ele já tem aquela semelhança do calor, porque o Gêmeos é um signo do ar. E aqui a gente já entra em uma fase onde tem um pouco mais de dinamismo, de agilidade, de movimento e tal, e o que vai trazendo já mais essa agitação de maneira geral. O Mercúrio está ainda próximo do Sol, ainda na faixa da combustão, mas está se afastando um pouquinho, né? Já saindo daqui a pouco desse ponto. Mas aí a gente entra nesse movimento um pouco mais alternante, ele é mais dinâmico, é mais descontraído também, de alguma maneira, né? O Sol entra em Gêmeos disposto por Mercúrio em Gêmeos, então já dá para esperar aí uns 30 dias, em torno de 30 dias com esse certo movimento também, né? Principalmente no que envolve as figuras de liderança que são expressas pelo Sol, às vezes mudanças em processos, novidades também, né? Vão trazendo algumas novidades e aplicações de coisas um pouquinho mais diferentes, às vezes alguns anúncios de coisas, né? Enfim, medidas e coisas nesse sentido. Ele traz um movimento que tem uma configuração vibrante, né? Tem uma configuração yang e geralmente indicação de novidades, né? De coisas relacionadas à configuração nova. Agora, num sentido eletivo, pegando esse horário, que é às 21h36, quando o Sol ingressa em Gêmeos, a Lua ainda está fora de curso. Ela só ingressa em Leão daqui a pouquinho, às 23h47. Então, esse momento especificamente ainda continua ruim para as iniciativas e com uma tendência ainda há um certo movimento e instabilidade, né? O Sol vem, a Lua vem em Câncer sem aspecto e o Sol ingressa em Gêmeos também nesse momento, né? O que faz com que o clima, né, no sentido eletivo, não seja favorável para os inícios, tá? A Lua ingressa em Leão às 23h47, e aí sim ela vai acrescentar um perfil Yang e colaborar um pouco com o Sol. Inclusive porque ela ingressa em Leão, que é a casa do Sol. Então, a gente tem Sol em Gêmeos, Lua em Leão, já tem um ânimo, assim, uma configuração vibrante. No sentido de clima, primeiro que para iniciativas já é bem legal, né, esse período, quando a Lua ingressa em Leão. Então, o restante do dia já fica favorável, até as 23h57, o restante do dia fica favorável para os inícios, porque a gente já tem
esse dinamismo, essa vibração que expressa mais movimento ágil, como leva as coisas para a realização de maneira geral. Então, a Lua acaba recebendo o Sol aqui, né, em Leão, onde ele tem domínio, e isso é um ponto bem forte. Isso vai ser às 23h57, o momento de sextil entre a Lua e o Sol, tá? Esse aqui, a Lua vai estar em 5 minutos de Leão e o Sol em 5 minutos de Gêmeos, não é o momento perfeito, 23h57, bem no finalzinho da quarta. Só que aí a Lua passa por esse ponto e ela vai chegando a esse aspecto aqui de quadratura com Marte. Daí, Lua quadratura com Marte não é bom. Agora, aqui, a gente tem Marte fraquinho, né? Tá no ponto do detrimento, o aspecto é difícil, e a Lua está em Leão, que é um signo de calor, de natureza colérica. E isso vai criando uma tendência muito ríspida, tá? Então, o que já vai tornando esse começo da madrugada da quinta-feira um pouco inadequado para as iniciativas até as 2h42, que é quando a Lua chega exatamente ao mesmo grau, no grau exato, né, desse aspecto de 90 graus com Marte, porque tem um perfil muito ríspido, ele tem uma tendência a empurrar as coisas de uma forma meio bruta, né? Aqui a agressividade ela não é tão assim pontual, ágil, não é aquela coisa de atirar a lança, ela é uma coisa meio do empurrar a força, mas é um perfil em que a secura prevalece e é uma característica um pouco violenta, né? Tem uma tendência bruta. Por isso, não é bom para nenhum tipo de início, tá? Para qualquer assunto, qualquer um mesmo, não é muito bom. E principalmente em conversas, assim, também, se você tiver que lidar com algum assunto delicado com alguém, atenção, porque fica com um clima com um certo nível de tensão. Você tem que cuidar para não se deixar levar pela onda mais adversa. E para inícios, nem pensar, né, gente? Uma fluência assim vai deixando o que você realiza com uma tendência de muito esforço para conseguir resolver as coisas. É um período bem ruim para solução de problemas também. Bom, desse momento até o meio da tarde, às 15h42, aí a Lua vai aumentando a fluência mais fácil com Mercúrio. E como são astros de movimento rápido, para as coisas mais básicas, isso cria uma espécie de dinamismo. Aí sim a gente vai ter uma quinta-feira que flui rápida, sem complicação. É bom para as iniciativas, é bom principalmente para conversas, para a exposição, né, de opiniões, é boa para assuntos comerciais, é boa para estudos mais leves, é boa para temas assim de campo tecnológico, por exemplo, para entrar em contato com novidades. O momento perfeito do aspecto entre a Lua e o Mercúrio será às 15h42. Então, a gente vem desde as 2h42 da madrugada até as 15h42. Boas horas, dá para produzir muito bem, tem uma sensação de dinamismo e as horas passam rápido, mas também de muita descomplicação. Então, aqui o que você inicia flui rápido, sem problemas, né? Então, aqui, inclusive, o Mercúrio já até saiu da faixa da combustão. Então, ele está bem forte no signo que ele tem domínio, isso vai gerando muita agilidade, tá? Bem descomplicado mesmo. Das 15h42 às 19h05 continua legal, porque agora a Lua vai ter um aspecto aqui com Saturno no signo de Áries. Bom, a natureza do aspecto é fácil, o Saturno é um planeta lento, né? Mas ele está numa configuração que acrescenta secura, retidão, então a gente tem a continuidade de um clima de favorecimento para os inícios até às 19h05 da quinta-feira. Ele já não fica assim tão interessante para estudos e principalmente se forem coisas assim que dependam de um aprofundamento, mas como a natureza do aspecto é fácil, não cria impedimentos. Mas eu sempre falo, né? Se você estiver buscando qualidade, aqui o momento é mais para atividades pontuais, coisas que sejam mais de nível prático, nível técnico, mais aquele perfil mecânico da realização das coisas, assim você consegue realizar muito bem. Nada assim de muito uso criativo ou de uma tendência muito forte para abstração. Não é muito nesse sentido que a qualidade desse aspecto favorece. Ela é mais linear, ela é mais para cumprimento daquilo que já é estabelecido. Mas isso vai fazendo com que a quinta-feira tenha a maior parte do dia com favorecimento. Então, a gente produz muito bem ali até as 19h05, tá? Aí, gente, o que vai acontecer, até ela terminar o trânsito da linha, ela não vai ter mais nenhum novo aspecto. Então, isso é muito tempo
tanto tempo que a Lua só vai ingressar em Virgem no sábado, e aí nós vamos pegar desde as 19h05 da quinta-feira até as 3h57 na madrugada do sábado com a Lua fora de curso, que foi o que eu falei para vocês. A sexta-feira vem com clima meio vazio, o único dia da semana que não tem uma boa quantidade de aspectos, e também vai ter a Lua fora de curso, então a sexta-feira é um dia que tem que passar em branco para inícios, mantenha só o passo da rotina, tá? E também, assim, a Lua vem em Leão, e a Lua em Leão ela é vibrante, ela é dinâmica, então não é uma sexta-feira chata, ela tem uma vibração. Só que para inícios já não é recomendado, porque não tem nenhum aspecto novo, e não é bom iniciar nada com essa configuração sem a Lua levar a luz para outro ponto. Isso quebra um pouco a dinâmica do que você inicia, fica uma coisa meio no limbo ali, né? Não vai nem para frente nem para trás, tá? Então, evite desde as 19h05 da quinta até as 3h57 do sábado para início, e aproveita o clima cotidiano, porque ele vai ter bastante ânimo, assim, com a Lua em Leão, mantenha o seu passo de rotina. Até porque, assim, na sexta-feira, dia 22, nós vamos ter um aspecto fácil entre o Mercúrio e Saturno. O Mercúrio vai estar aqui exatamente 11h24 do signo de Gêmeos, no domínio dele, e ele chega a esse aspecto fácil aqui com Saturno no signo de Áries, tá? Ajuda um pouquinho o Saturno, porque aqui no signo de Gêmeos, como é o ar, né? O Saturno tem uma participação ali na regência da triplicidade, né? Ele é o regente diurno, na verdade, dessa triplicidade do ar, e aí cria um pouco mais de facilidade. Aqui, o que a gente vai perceber para a dinâmica do dia a dia é uma configuração de retidão, é uma configuração para o plano da mente, atividades práticas que fluem muito bem, e aí vai ser um dia descomplicado. A Lua vai estar fora de curso em Leão, que também é um signo do fogo e é um signo reto, então vai conciliar o clima assim de Leão com essa natureza do aspecto entre o Mercúrio e o Saturno em Áries aqui. O que vai deixando a sexta-feira é um dia descomplicado, mas não é bom para as iniciativas, porque a Lua estará fora de curso, tá? Mas essa facilidade com a rotina, de manter aquilo que você programa, de levar as coisas sem muitos desvios, fica bastante presente. Então, vai ser uma sexta-feira de clima descomplicado. Bom, e aí no sábado, então, quando for 13h57, a Lua ingressa aqui no signo de Virgem. Ela já ingressa em Virgem próximo do Nó do Sul, que não é muito bom, né? E também, assim, quando a Lua ingressar em Virgem, ela se aproxima aqui do Nó do Sul, e um pouquinho antes ela chega à quadratura com o Sol. Então, nós vamos pegar ali, desde a madrugada do sábado, com o ingresso da Lua em Virgem, até o meio da manhã, com um pouco de desconforto aqui, né? Para os inícios acaba não sendo tão interessante. Só que quando a Lua vem em Virgem, que é um signo da Terra e é um signo de final de estação, a gente tem uma espécie de versatilidade para a realização cotidiana. Então, o clima no dia a dia, contato com as pessoas, nas atividades cotidianas, não é ruim, ele continua sendo bastante descomplicado. Só que não é bom para os inícios, porque a Lua está em quadratura com o Sol em conjunção com o Nó do Sul. Por exemplo, a Lua vai chegar às 8h11, é o momento exato de quadratura com o Sol, e olha, ela já está a 2 graus de distância aqui do Nó do Sul, o que vai deixando esse período da manhã um pouco difícil para os inícios, e também como o Sol é uma expressão de sucesso, de lideranças, esse aspecto já pode trazer aí alguma questão de desapontamento com líderes, às vezes posições, falas, notícias, né, que para essas lideranças do mundo de maneira geral sejam prejudiciais, mas caso você tenha alguma posição de liderança ou tenha agendado algum tipo de atividade na qual você tenha que se expor, tem que ter atenção, né, porque os luminares, eles são esses indicadores de popularidade. Quando eles estão assim em aspecto de quadratura, para esse tipo de assunto não é muito bom, é o momento mais crítico, né? Aqui é uma quadratura que marca a fase crescente, a Lua está aumentando a visibilidade, mas não é tão bom para aspecto, sendo um aspecto difícil para os inícios de maneira geral, tá? Um pouquinho depois, às 10h12, a Lua chega ao trígono com Marte, mas ela ainda está junto do Nó do Sul. E assim, a gente tem algumas questões aqui que são fáceis e outras mais difíceis. Por exemplo,
A Lua, ao enxergar Marte aqui, enxerga um ponto onde ela tem exaltação, que é uma coisa favorável. Mas o próprio Marte, onde ele está aqui no signo de Touro, está num ponto do detrimento e a Lua está junto do nó do Sul. Então, não é um trígono assim que tem uma característica auspiciosa para escolha, para iniciar alguma coisa. Se for alguma coisa de muita importância, eu não aproveitaria esse trígono para início devido a essa configuração de Lua com o nó do Sul, do Marte fraco. Agora, para a rotina, esse é um perfil que é muito interessante para a produtividade, principalmente para atividades que dependam de muito esforço físico, por exemplo, porque não tem uma configuração assim de agilidade, mas ela tem um perfil de robustez, assim, tem um perfil assim de manutenção, né? Não é uma coisa assim de se desgastar muito fisicamente para ficar cansado, ofegante, né? De correria, assim, não é muito para esse sentido, mas de manutenção do passo, de constância, de realização das coisas, de fazer, né? De produção, aí já é mais interessante. Os trígonos de terra têm um pouco esse perfil, né, da praticidade e a realização material. Então, como a natureza do aspecto é fácil, dá para aproveitar bem nesse sentido. E aí sim, a Lua vai seguindo para um aspecto com Vênus, que é um aspecto um pouquinho mais leve, agora a Lua já está se afastando aqui do nó do Sul, e esse é um aspecto que para a Lua é bom, é um aspecto leve, ele vai mantendo o clima bastante calmo. É fácil também, então para os inícios já fica um pouco melhor, e aí a gente pode ter aí facilidade no sentido de prosperidade, no sentido de criatividade, no sentido de cuidado, de qualidade, ele é muito bom. Ele é bom também, assim, para aproximação com as pessoas. Tem um perfil um pouco mais acolhedor, protetor. Então, se reunir com as pessoas que você tem um pouco mais de afinidade é uma característica de bastante harmonia. Esse aspecto vai ser às 14 horas e 1 minuto do sábado, né? Um aspecto de 60 graus, que vai ser o último do sábado, então a gente encerra o sábado com facilidade. Ou seja, o sábado, ele tem uma madrugada e um meio da manhã ali ainda um pouquinho mais difícil, mas em termos de clima é um dia bem linear. Vocês vão perceber bastante essa linearidade, o que para as coisas do dia a dia é muito interessante, porque a gente consegue realizar aquilo que programa, não tem uma sujeição à imprevisibilidade, não tem uma sujeição a grandes desvios também, né? É só evitar esse momento que a gente vai ter ali no meio da manhã, quando a Lua chega à quadratura com o Sol, né? Que não é tão interessante, mas é um dia de calmaria. Vocês vão perceber bastante isso. E isso que a gente tem para essa semana, né? Aí, depois que a Lua passa por esse momento aqui com Vênus, ela vai seguindo para esse aspecto mais difícil agora com Mercúrio. Mas esse aspecto ele vai ser só no domingo. Aí ele vai ser no domingo, no começo da manhã. E aí a gente vai pegando, então, mais para o período da noite, né? Do sábado já com essa tendência. Aí ele vai criando uma espécie de movimento. Vocês vão perceber que a noite do sábado já vem com um pouco mais de agitação, ela é mais movimentada, um pouco mais apressada, tem um pouco mais de inconstância presente no clima, muda um pouquinho o clima, né? Mas, que também para iniciativas tem que ter atenção, é um aspecto de quadratura, embora o Mercúrio esteja forte aqui, e onde a Lua está é um ponto que favorece muitíssimo a Mercúrio. Então, nesse sentido de dinamismo, a gente já percebe, não tem agressividade presente, não tem uma característica de tensão, né? E isso a gente vai pegando, então, desde o sábado, 23 de maio, para o domingo, dia 24. E olha, vocês perceberam, então, gente, que essa semana tem quase... Só Júpiter e Saturno ficaram de fora aqui com ingressos, né? Porque todos os outros entraram aqui em ingressos, mudaram de paisagem, mas a gente pega ainda um movimento que vem de Touro para Gêmeos e vai começando a mudar, né? Ainda nessa semana a gente tem um clima bastante, eu vejo assim como um clima que ainda vem com bastante robustez, né? Que a gente vai percebendo bastante essa dinâmica mais firme ainda, né? Mas, olha, apesar de ter uma sexta-feira bem adequada o dia inteiro para os inícios, a gente tem bastante linearidade. Então, não é uma semana imprevisível, com tendência agressiva, com muita agitação. Tem momentos bons aqui que dá para a gente aproveitar, né? É isso, então. Uma ótima semana para você. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir e hypar o vídeo aqui para me ajudar a divulgar. E me seguir também aqui nas outras redes. Um abraço forte para todos vocês e até segunda, então. Até mais.